Finalmente, a terra que ia ser colonizada por Joseph Baraz e seus camaradas foi comprada pela grande comunidade judaica. De todas as partes do mundo, os judeus depositavam moedas em pequenas caixinhas de ferro azul, para a compra de terras aqui em Israel. Uma vez que esses esforços foram em nome de todos os judeus da comunidade judaica, não teria feito sentido a compra das suas terras para interesses individuais. Em 1909, Joseph Baraz e outros 9 homens, jovens praticamente, e 2 mulheres, estabeleceram-se na porção que compraram ao sul do Mar da Galileia, próximo a uma vila árabe chamada Juni. Esses jovens haviam até então trabalhado como diaristas, drenando pântanos, pedreiros, trabalhadores braçais nas antigas colônias judaicas. Mas seu sonho agora era de trabalhar para si mesmos, cuidando da terra. Então compraram um campo de uma família persa que vivia em Beirute, no Líbano, e chamaram a sua comunidade de Degânia, em homenagem aos cereais que eles cultivavam ali, porque Degânia ou Degânia significa grão. E assim a comunidade implantada naquele local torna-se o primeiro kibbutz Degânia. Os fundadores de Degânia trabalharam duramente tentando espalhar a ideia de revolução social e reconstruir aquela que consideravam sua terra ancestral. Apesar das dificuldades, os kibbutzim cresceram e proliferaram. Em 1914, Degânia tinha 50 membros. Outros kibbutz foram fundados ao redor do Mar da Galileia e no Vale de Jezreel. Apesar da mudança de governo do Império Otomano para mandato britânico, os kibbutzim cresceram como resultado do aumento do antissemitismo na Europa. O estabelecimento de Israel e uma onda de refugiados judeus vindos da Europa e dos países árabes muçulmanos apresentaram desafios e oportunidades para os kibbutzim. A onda de imigrantes deu ao kibbutzim uma nova oportunidade de se expandirem através de novos membros e com mão de obra barata, mas também significava que os kibbutzim ashkenazi, ou askenazitas, judeus vindos do leste europeu, teriam que se adaptar aos judeus sefaradim ou sefaraditas, cujas raízes eram muito diferentes da sua. Depois eu vou explicar a vocês o que significa judeu ashkenazi e judeu sefaradita. Os membros do kibbutz tinham prazer em trazer a terra de volta à vida, plantando árvores, drenando pântanos e incontáveis outras atividades que fizeram com que a terra ficasse mais fértil. Quando solicitavam doações, os kibbutzim e outras atividades de colonização sionista se apresentavam como fazendo o deserto florescer. Os primeiros kibbutzniks desejavam ser mais que fazendeiros comuns na terra de Israel. Eles inclusive esperavam mais que uma pátria judaica aqui. Eles queriam criar um novo tipo de sociedade, onde não haveria exploração de ninguém e todos seriam iguais. Assim, nasceu a ideia de que os judeus se juntariam, administrando sua propriedade em comum, de cada um de acordo com a sua habilidade, para cada um de acordo com suas necessidades. Os membros do kibbutz não eram marxistas. Marxistas não acreditavam em nações. E kibbutzniks, como sionistas, claramente sim, acreditavam em uma nação. Marxistas tradicionais são hostis ao sionismo. Contudo, até os dias de hoje, muitos kibbutzim permanecem no foco da resistência de ideologia de esquerda entre os judeus de Israel. Deve ser notado que os kibbutzim não eram as únicas empreitadas comunais em Israel, tá? Israel pré-estado também viu o desenvolvimento de vilas comunais chamadas moshavim, no singular moshav. Em um moshav, a comercialização agrícola era feita coletivamente, mas as vidas pessoais dos membros eram inteiramente privadas.
Apesar de menos famosos que os kibbutzim, os moshavim sempre foram numerosos e populares, mais que os kibbutzim. O princípio de igualdade era levado extremamente a sério até o final da década de 1970. Os kibbutzniks individualmente não possuíam animais, ferramentas, até mesmo roupas. As doações e os proveitos recebidos de qualquer pessoa do exterior eram entregues à tesouraria da comunidade e distribuídos entre todos. A chegada de crianças a um kibutz recém-criado apresentava alguns problemas. Se tudo era partilhado igualmente pelos kibbutzniks, quem ficaria responsável pelas crianças? A resposta a esta questão era dada atribuindo a responsabilidade das crianças a todos, ao ponto das mães amamentarem crianças que não eram suas. Vidas sociais aconteciam em comum também, tá? Não apenas a propriedade. Como exemplo, a maioria dos refeitórios de um kibutz tinham exclusivamente bancos, para se assentar. Não era apenas uma questão de custo ou conveniência, mas os bancos onde as pessoas se sentavam eram considerados como uma forma de expressar valores comunais. Em alguns kibutz, até maridos e esposas foram desencorajados a sentarem-se juntos na hora da refeição, uma vez que o casamento era uma espécie de exclusividade. O trabalho no kibutz era feito num sistema de rodízio de pessoas em diferentes trabalhos. Eu me lembro que minha mãe sempre contou isso. Uma semana a pessoa poderia trabalhar com plantação, na semana seguinte com o gado, na semana seguinte na fábrica do kibutz, na outra semana na lavanderia. Mesmo os diretores teriam que trabalhar em serviços braçais. A rotação era boa no sentido de que todos dividiam todos os tipos de trabalho, mas, por outro lado, esse método impedia que as pessoas se especializassem. Os kibbutzim, em seus primeiros dias, tentaram ser autossuficientes em todos os produtos agrícolas, dos ovos aos laticínios, das frutas às carnes. Durante essa experiência, os kibbutzniks, as pessoas, os membros, descobriram que a autossuficiência era impossível. Os kibbutzniks também não eram autossuficientes tratando-se de investimento de capital. Na fundação de um kibutz, quando ele seria aberto em uma terra pertencente ao Fundo Nacional Judaico, para a expansão, a maior parte do kibbutzim eram dependentes de subsídios de caridade ou do Estado de Israel. Mesmo antes do estabelecimento do Estado de Israel, os kibbutzim começaram a passar da agricultura para a manufatura. O kibutz de Gania, por exemplo, que foi o primeiro kibutz, lembram? Ele construiu uma fábrica para produzir ferramentas para o corte de diamantes. Hoje o kibutz de Gania fatura milhões de dólares por ano. O kibutz Hatzerim tem uma fábrica para equipamentos de irrigação por gotejamento, aquelas mangueiras. Essa técnica foi inventada no próprio kibutz. E o kibutz fatura 300 milhões de dólares dos Estados Unidos por ano. Uma grande onda de industrialização do kibutz em Israel aconteceu na década de 1960 e hoje apenas 15% de membros de kibutz trabalham em agricultura. Hoje, os kibutz mudaram dramaticamente. Apenas 38% dos funcionários de um kibutz são membros deste. Nos anos de 1970, os kibutz frequentemente contratavam árabes locais. Atualmente, tailandeses os substituíram como mão de obra braçal não judia nos kibbutzim. Eles trabalham em várias áreas de serviço e em fábricas. Do mesmo modo que os kibbutzim se converteram para a manufatura nos anos 60, eles estão também se convertendo para a área de turismo, com hotéis, pacotes de turismo, bangalôs, aluguéis de quarto, dentre outras atrações. Hoje, muitas pessoas que vivem nos kibbutzim têm de trabalhar fora do kibutz. Se espera deles que devolvam uma porcentagem de seu ganho para a coletividade.
Um kibutz urbano, por exemplo, o kibutz Tammuz, não tem empresas e todos os seus membros trabalham no setor fora do kibutz. Os kibutzim foram gradualmente se tornando menos coletivistas nos últimos 20 anos. Ao invés do princípio de cada um de acordo com sua habilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade, os kibbutzim adotaram cada um de acordo com suas preferências, para cada um de acordo com suas necessidades. Os membros começaram a viver uma vida mais privada. Muitos refeitórios de kibbutz hoje em dia não estão mais abertos para as 3 refeições do dia. As famílias de kibbutz têm carros, aparelhos de DVD, internet, assim como qualquer família normal israelense. Atividades coletivas são muito menos frequentes do que eram no passado. Talvez o exemplo mais dramático de como os kibbutzim abandonaram o princípio de igualdade é a implementação de salários diferenciados. Um gerente de fábrica, por exemplo, agora recebe um montante pessoal maior que um operário de fábrica ou um trabalhador rural. Os kibbutznik não mais esperam transformar o resto de Israel ou do mundo em um grande projeto coletivista, mas eles não desistiram de mudar o mundo de maneiras mais específicas, pois eles são proeminentes no movimento ambiental e são proeminentes entre os ativistas pela paz de Israel. Hoje em Israel, ainda há mais de 250 kibbutzim. Pode até ser prematuro lidar com o legado do movimento do kibbutz. Contudo, apesar de existir centenas de entidades em Israel que se intitulam kibbutzim, o impulso coletivista se foi. Como o maior movimento coletivista secular de todos os tempos, os kibbutzim discutivelmente provaram que o modelo em si é economicamente sustentável, mas o fervor ideológico que existia há muito não existe mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouco mais sobre kibbutz. Eu sei que é um pouco complicado, porque nós não temos essa mentalidade. Nós conhecemos muito de teoria, através de livros, essa questão do socialismo, da comunidade, né, da comuna. Mas eu espero que tenha esclarecido um pouco das dúvidas. Muitos de vocês me escrevem para mim e perguntam o que é kibbutz. Dá para você fazer um vídeo sobre kibbutz? Então esse é o vídeo que a gente fez. Eu espero que tenha esclarecido mesmo. Então até o próximo vídeo.